Pior do que se sentir perdida é você se perder de si mesma. Hoje eu quero falar com você de uma dor que eu mesma vivi. E o quão desafiador é você se perder de si mesma. Em que momento você deixou de se reconhecer? Deixou de se ouvir? Deixou de se priorizar? Eu sei o quanto isso machuca. E eu também sei que o quanto mais você se mantém nesse ambiente, com esses sentimentos, com essa sensação de não cuidar de você, de não olhar para você, de não identificar o que é importante para você, cada vez mais você vai se afastando de você mesma e por muitas vezes, às vezes você vai pensar, tô doente, tô com problemas mentais, preciso de ajuda médica. E não tem nenhum problema aqui com uma ajuda médica, tá? Porque num certo momento da minha vida, eu achei que eu tinha um problema psiquiátrico, que eu precisava de ajuda. Porque eu tava na terapia, eu tava fazendo as coisas, só que eu não via mudança, eu não via alteração nos sentimentos que eu tinha. E eu tinha uma anedonia da vida. Eu não tinha prazer de viver, eu não queria viver, eu não tinha vontade de fazer as coisas. Eu fazia muito tudo no modo automático. A rotina dos meninos, a rotina da casa. E aí fazia ainda algumas coisas por mim, mas eu não tinha a alegria de viver que eu tenho hoje. E neste movimento, neste processo do divórcio, foi onde eu precisei colocar máscara de oxigênio em mim. E eu entendi que fazer este movimento não é egoísmo. E eu te falo que se olhar no espelho e não se reconhecer mais, não ter prazer de olhar para você, e um prazer que eu falo não é um prazer em relação ao seu corpo físico. Esse também é muito gostoso, tá? Mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre o quanto você olhar para você mesma e não se reconhecer. E não ter alegria de olhar para você e alegria para você acordar, alegria para você fazer, alegria para você agir. Eu sei que nós somos cíclicas e entender isso é muito importante. Então a gente não vai estar com essa alegria ao longo do mês inteiro. Mas não é normal você estar com essa desconexão de si mesma ao longo do mês inteiro. Você estar perdida de si mesmo ao longo de um mês inteiro, ao longo de vários meses, ao longo de vários anos. Foi isso que aconteceu comigo. E essa desconexão eu achei que era um problema psiquiátrico, porque foi como eu relatei, eu estava fazendo terapia, mas eu não conseguia mudar. E aí eu tava até com vergonha de tantas vezes recomeçar. E eu fiz um vídeo sobre recomeçar aqui. E esse sentimento de vergonha, de poxa, de novo, errei de novo, de novo. E isso me enchia de sentimentos cada vez mais negativos que me afastavam de mim. E esses sentimentos me levaram para um fundo do poço, para um limbo emocional, que eu não tinha mais essa vontade de viver, que eu me perdi de mim mesma. E aí aqui eu quero compartilhar com você por que isso acontece. E aí é muito importante a gente relatar aqui que você ficar perdida de você mesma não acontece do dia pra noite, tá? Não é no estalar de dedo. Hoje eu dormi e acordo perdida de mim mesma. Não. É uma somatória de acontecimentos, de situações, de sentimentos que vão construindo esse afastamento de si mesma. Esse sentimento de estar perdida é resultado de você entrar num modo automático ao longo de vários meses, anos. E você fica nesse modo automático e você não começa a enxergar possibilidades. Eu te falo isso de um lugar que eu atendi uma mentorada essa semana e que ela trouxe isso pra mim. Ela é uma mulher mais velha do que eu e ela trouxe esse sentimento de que ela tá perdida dela, ela não tem coragem de agir. E ela me contando a história dela é recheada de uma mulher forte, uma mulher que age, uma mulher que entra em ação por aquilo que ela acredita. E é uma mulher que ela é destemida e ela vai, eu falo que ela caminha, à medida que ela caminha, o caminho vai se abrindo, as coisas vão acontecendo e eu precisei mostrar isso pra ela, né, ao longo da mentoria. Só que ela entrou num modo tão automático, que ela não consegue encontrar um prazer para sentar e assistir uma série. Ela não consegue tomar decisões, enfrentar uma conversa difícil, porque ela tá perdida de si mesma. Ela não consegue se conectar com o ambiente da casa dela, porque ela tá desconectada dela mesma.
Então, na sessão eu falei, poxa vida, vamos olhar para tudo isso. E ali a gente vai escamando, eu falo que é como uma cebola, né? A gente vai abrindo, a gente vai olhando, a gente conecta com a história, a gente conecta com o que a gente quer de objetivo e o que a gente vai fazer para construir este novo caminho. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, vai ser um prazer te conduzir nessa jornada. Ali é um ambiente seguro para que você possa vir e trazer a sua história e juntas a gente construa um plano que faça sentido para você, para a gente identificar o que é importante para você se reconectar com você e nunca mais se sentir perdida, se sentir desconectada de você. Tem um link aqui embaixo, clica lá para você saber mais informações. Agora voltando para o vídeo. Esse sentimento de você estar perdida, sabe por que acontece também? Porque por muitas vezes a gente vai e se adapta ao outro. Se adapta aos sonhos do outro. Se adapta ao que o outro espera de você. Cara, como entender isso? Foi assim. Eu vivia de uma forma que eu queria agradar as pessoas. E um agradar aqui é um agradar muito entre aspas, porque a gente não quer frustrar. Essa acho que é a melhor palavra, é isso pra mim. Não quer frustrar as pessoas, não quer desconstruir para as pessoas o que as pessoas imaginam da gente. Você se manter neste lugar, você se afasta de você mesma, porque você tá vivendo uma vida que é para os outros verem e não uma vida que faz sentido para você. E aí aqui também eu não quero falar, sai aí fazendo, dando uma de louca, mudando tudo, fazendo tudo. Não, não é isso. Não é isso, tá? A gente precisa entender e alinhar o que faz sentido pra gente e ir em busca desse caminho. E o buscar esse caminho, assim como quando você se perdeu de você mesma, é uma somatória de coisas, de acontecimentos, de meses, de anos, para construir isso também é uma somatória de ações, de pensamentos, de sentimentos em busca daquilo que você deseja viver. Então, você não acorda do dia para a noite sem rumo e também você não vai acordar do dia para a noite já transformando tudo. Não, são processos. São processos que a gente precisa construir e passar. E aí, diante dessa situação de estar perdida de si mesmo, vem aquele sentimento de culpa, vem aquele sentimento de vergonha, vem aquele sentimento de vou recomeçar de novo. Mica, eu falava assim, você vai recomeçar de novo. Você errou de novo. Mas deixa eu te contar uma coisa, que foi uma virada de chave pra mim e que eu espero que seja pra você. Estar perdida é um convite. Sabe pra quê? Pra você recomeçar. É um chamado de alma. Não é o fim você estar perdida. Sabe o que é? É um começo. Porque você identificou a situação atual que você tá. E você falou, não é aqui que eu quero estar mais. Eu não quero me sentir assim, eu não quero estar assim, eu não quero ter esses sentimentos, eu não quero estar nesse ambiente, eu não quero. E aí, esse é o convite, um convite para uma mudança, para que você possa construir um novo caminho. E que só você pode fazer isso por você. Para você começar a fazer esse caminho, eu quero compartilhar 3 passos fundamentais e que vão ser a base para você começar a trilhar esse caminho de você se encontrar com você mesma. O primeiro passo é silencie o barulho de fora. Comece a observar como você vem sentindo, como você vem reagindo diante das situações que se apresentam na sua vida. Saia do campo do modo automático e comece a ser a protagonista da sua vida. E às vezes você vai precisar sair até mesmo e ser uma espectadora da sua vida. Então você vai começar a enxergar a sua vida acontecendo aqui e você sai e começa a olhar e fala assim, nossa, eu ajo assim, eu penso assim, eu faço assim, eu falo assim. Eu não preciso sentir isso, sabe? Quando você tá se observando. É se silenciar mesmo do barulho de fora, porque o barulho de fora é ensurdecedor. É ensurdecedor e não para. Você precisa se silenciar. E aqui eu quero compartilhar alguma dica pra você, sabe qual é? É você fazer a meditação. Todos os dias. Você sair pra caminhar sem um celular, sem estímulo, pra você olhar pra natureza. Fazer esse exercício pra mim foi fundamental, principalmente quando eu vim morar aqui sozinha, porque minha mente, nossa, eu tava surtando. Porque eu falo que antes de melhorar, piora, gente.
qualquer mudança que a gente faz na nossa vida, antes de ficar bom, piora. Então já lembra disso, tá? Lembra disso. Assim que eu me mudei pra cá, a gente acha que ia melhorar tudo. Não. Aí que foi o vale. Aí que eu me afundei mais ainda. Aí que eu me desesperei mais ainda. Por quê? Eu não tinha minha rotina, eu não tinha os meus filhos, não tava na minha casa, eu tava num ambiente diferente. Eu tava construindo um novo caminho. E tudo aquilo fazia isso na minha mente. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava, eu fazia minhas coisas, limpava a casa e chegava uma hora que acabava, porque eu não tinha mais o que fazer. E aí a hora não chegava pra eu dormir. E aí eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu saía pra andar na rua, sem tela, sem celular, sem nada. Pra me conectar, pra olhar a natureza, pra olhar as pessoas, porque tem várias pessoas treinando aqui por perto. Enfim, pra desconectar e silenciar essa minha mente barulhenta e me silenciar para poder olhar para mim, para o que fazia sentido para mim naquele momento. E aí eu ia lá, caminhava e eu me sentia mais leve. E aí é sobre vencer um dia de cada vez. É muito sobre isso também. O segundo passo é você resgatar na sua memória o quanto é bom estar com você mesma. Lembra de momentos na qual você foi forte, na qual você estava conectada com você. Você vai lembrar. Eu lembrei, precisei fazer isso, de olhar e falar assim, poxa, você já resolveu isso, sabe? De você elencar mesmo, sabe? De escrever. Você já enfrentou isso, você já fez aquilo, você já mudou tal isso, você foi mãe, você amamentou seu filho, você fez restrição alimentar para poder conseguir amamentar seu filho. Você já enfrentou tantos desafios, por que você não vai enfrentar mais um? Só que como eu estava desconectada de mim mesma, eu não tinha autoconfiança, eu não lembrava disso. Então eu precisei fazer esses exercícios de relembrar de quem eu fui, do que eu já fiz, do que eu passei. Então às vezes você pega seu álbum de fotos e vai olhar, você pega assim, dá o scroll no seu celular e começa a olhar. Vai e volta para 2, 3 anos atrás. Lembra da mulher que você foi, da força que você tem. E aí você se pergunta, o que essa mulher gostava? O que essa mulher fazia? O que essa mulher sonhava? E principalmente, o que essa mulher suportou para chegar até aqui. Você precisa olhar para isso. Sabe, do quanto você se anulou, do quanto você se desconectou de você mesma para chegar até aqui. E aí você vai identificar esse processo, que foi algo que foi acontecendo em pequenas gotinhas. E aí eu falo que a gente gotinhas vão caindo, caindo, caindo. Só que se você não esvazia o seu copo, uma hora ele transborda. E quando transborda, aí a desconexão vem, esse sentimento de estar perdida vem. Entende? Tomar um cafezinho. Você precisa entender que esse seu reencontro, de você olhar para a sua história, é o essencial para você dar o passo, para você se reencontrar e se reconectar com você mesma. A sua história te traz pistas, a sua história te conta várias coisas sobre você. E também ela vai te mostrar muitos defeitos, muitos erros, muitas coisas que você fez e que você não se orgulha. Mas entenda, faz parte da nossa vida. Não existe uma mulher perfeita que acertou todas as coisas. Entenda, você precisa olhar para as suas vulnerabilidades, para os seus erros e continuar. O terceiro e o principal passo: crie um compromisso com você mesma, um mini compromisso com você mesma e comece a agir em prol do que você acredita que é importante para você. Em prol de você se encontrar, de você olhar para você, de você se amar, de você construir um caminho de autoconfiança, de autoestima, de autoamor. Você não precisa ter todas as respostas claras da sua vida, mas você precisa de um passo de cada vez, a cada dia. E se você continua firme, agindo, entrando em ação, calando a sua mente, silenciando, olhando para a sua história, identificando o que é importante para você, as coisas começam a acontecer. O caminho começa a se abrir. E com pequenos gestos, você vai reconstruindo essa sua identidade, esse autoamor, essa conexão com você mesma. Você entende que é um processo? Que a gente passa por esse processo? E se você sente que você não sabe por onde começar, a minha mentoria vai te ajudar nesse sentido.
Eu falei dela no começo do vídeo, mas eu preciso fazer esse gancho novamente. Porque eu consegui mapear as coisas que eu fiz no meu processo de encontrar comigo mesma. E isso é algo que é factível para qualquer mulher. Não é só para uma mulher que está passando por um processo de divórcio, não. É para uma mulher que deseja ser o seu melhor na sua vida profissional, para uma mulher que deseja ser o seu melhor na sua maternidade, no seu casamento. Eu entendo hoje que quanto mais eu olho para mim, cuido de mim, melhor eu me torno. E passar por esse processo, identificar o que é importante, a gente fazer práticas ao longo dessa jornada, vão fazer com que você se aproxime de você. E você estando conectada com você, você tem força, você tem alegria de viver, você tem libido de vida e libido sexual, inclusive. Então, assim, tudo começa de uma forma quando você olha para você, você cuida de você. E isso reverbera ao longo da sua jornada para os seus, no seu ambiente. E você tem o poder de mudar isso, começando por você. Então, a mentoria Recomeçar é para você que deseja construir esse caminho. Então, tem um link aqui embaixo. Vem para esse lugar seguro. Você não precisa fazer sozinha. Só que lembra, você precisa ter coragem de vir e de agir. Se você está nesse momento, vai ser um prazer te conduzir nessa jornada. A gente fechar esse vídeo, reflete. Quais foram atitudes que você identifica que você foi se desconectando de você mesma? Você se sente merecedora de uma vida leve, abundante, feliz, alegre, próspera? Entenda, se você está perdida de você mesma, essa é a grande chance de você recomeçar a contar essa história. Então não tenha vergonha. Reconheça onde você está. Reconheça a sua situação atual. E lute para buscar e construir um novo caminho. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter lançado aí, no seu coração e na sua mente, mentes de encorajamento, de esperança e de amor. Porque o amor cura, o amor transforma, o amor abre portas. Deixa seu comentário aqui se esse vídeo te ajudou. Não esquece de dar o seu like e se você puder hypar o vídeo para que ele chegue para mais mulheres, eu fico eternamente grata. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!